Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui de volta com mais um conteúdo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu quero bater um papo com vocês, é coisa bem rápida, mas é um recado também bem legal, bem importante, que é a fase da lua cheia em Capricórnio, né? Tem algumas coisas que eu quero orientar para vocês, tá? Algumas dicas que eu vou dar para vocês nesse tutorial, porque uma lua em Capricórnio, quando uma pessoa já tem uma lua em Capricórnio no seu mapa natal, já representa bastante desafiador, porque isso, para a lua ela ficar na posição de Capricórnio, para a própria lua, é desafiador, porque lua fala o quê? De emoção, lua fala das nossas águas. E o que é Capricórnio? Capricórnio é regido por Saturno. E Saturno, ele rege o quê? Ele rege a parte, o quê? Mais seca de tudo. Então, você imagina uma lua em Capricórnio cheia. O que podemos esperar desse período? Cobranças. Então, pode ser que a gente passe aí por 7 dias, onde a gente vai receber algumas faturas na nossa vida. E o que seriam essas faturas? Vamos entender desde o princípio. Quando a gente tem emoções, essas emoções, esses sentimentos que estão ligados ao nosso segundo vórtex, que é o nosso segundo chakra, lá que tem os sentimentos, são as emoções. Quando a gente está sentindo as coisas, seja medo, raiva, tristeza, preocupação, ansiedade, dúvidas, qualquer coisa que você possa imaginar de sentimento. Ao longo do seu dia, tudo isso vai sendo registrado como memória, porque isso é um papel da Lua. A Lua, ela vai registrando, ela vai guardando, ela vai registrando todo aquele emocional que a gente vai sentindo ao longo do nosso dia, tá? Isso é o papel do nosso segundo vórtex, que é o V2, que é o segundo chakra. Ele está ligado com o que a gente sente, como que a gente sente as emoções e como que você controla essas emoções. Isso é papel do segundo vórtex, tá? Quanto mais a gente tem maturidade espiritual, mais a gente tem domínio sobre esse segundo vórtex, tá? Esse segundo vórtex, quando ele está bem trabalhado, bem alinhado, a gente consegue dizer que essa pessoa já tem um certo grau de maturidade, porque ela tem controle do próprio emocional. Essa pessoa, ela tem controle do fluir das águas emocionais dela. Então, é uma pessoa que já tem uma certa maturidade espiritual. Uma pessoa descontrolada emocionalmente, não consegue lidar com as suas águas, já é indícios que essa pessoa, provavelmente, quando chega em todas as luas cheias, independente de ser Capricórnio, outro signo, talvez a colheita, o que chega, o que transborda para essa pessoa é isso de volta. Então, a lua devolve na lua cheia tudo aquilo que nós colocamos nela durante todos os outros momentos de fase dela. Então, na lua nova, principalmente, o que a gente envia de emoção para essa lua, que está dentro de nós, ela não está fora, a lua está dentro de nós, tá? Tudo que a gente envia, a gente depois colhe. Então, esse é o mecanismo, essa é a matemática do universo. Então, quando ela está brilhante no céu, aquela lua cheia, brilhante, bonitona, que hoje, mais tarde, teremos essa lua cheia em Capricórnio, o que ela está revelando para a gente? Primeiro que a lua, ela não tem luz própria, tá? Então, ela não revela nada, ela apenas recebe a luz do sol, e o sol, como ele faz 180 graus, ele ilumina essas emoções que já estavam na lua, entendeu? Porque a lua, sem esse momento da lua cheia, a lua a gente não tem como saber quais são as emoções que estão nela, porque a lua não tem luz própria. Então, fica escondido os sentimentos, ok? Então, o que acontece com isso? A gente, às vezes, tem algumas emoções que a gente não tem acesso a essas emoções. Vocês concordam comigo que muitas das vezes a gente está vivendo no automático e tem sentimentos e emoções mal resolvidos dentro de nós que a gente não tem acesso, né? Não é verdade? A gente vive no automático, a gente vai, viaja,
A gente trabalha, a gente vê filme, a gente sai, a gente vai para cinema. Mas às vezes tem uma emoção que roda lá dentro, mal resolvida, mal trabalhada, mas está lá. A gente sente, mas a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque a lua não tem luz própria. Então a gente não vê. A gente não tem acesso a esse sentimento, ok? Então quando chega a lua cheia, a lua não está brilhando, a lua não brilha, porque a lua não tem luz. Quem está brilhando é o Sol, que está enviando seus raios solares, fazendo 180 graus para aquela lua. E então ele ilumina essa lua, ok? Então é um momento, uma lua cheia é um momento que a gente consegue, por pelo menos 7 dias, acessar emoções dentro de nós, tá bom? Então, só para entender, a lua não brilha. Quem brilha é o Sol. O Sol simplesmente joga os raios e pelo ângulo que faz, que é 180 retinho, o Sol fica bem na direção da Lua, então ele manda os raios solares dele, então a Lua fica iluminada, opa! E aí você começa a sentir emoções durante a fase da Lua cheia que você fala, ué, por que isso eu estou sentindo agora? Por que isso está acontecendo na minha vida agora? Por que eu estou colhendo isso agora? Você colheu alguma coisa agora? Ou você está colhendo alguma coisa agora? Porque lá atrás você definiu isso como uma verdade. Então, eu vou contar uma pequena história para vocês, tá? De uma amiga minha. Nós passamos por uma situação assim, um pouquinho desafiadora um dia desse. E foi legal o desfecho, mas é só para vocês entenderem que se a gente não tomar cuidado com o que a gente fala e com o que a gente sente, a gente fica recriando a mesma história na nossa vida. E então a vida continua trazendo de volta a mesma história, porque a gente está sempre contando essa história. Então eu vou explicar para vocês, vou resumir para vocês o que aconteceu, tá? Essa amiga, ela estava comigo num local que a gente precisava pegar uma Uber. E aí, ela pediu a Uber, ela pediu no aplicativo dela, né? Ela não pediu Uber, ela pediu no aplicativo dela, que era outro aplicativo. Só que aconteceu que estava demorando, alguma coisa assim, aí eu peguei o meu aplicativo de Uber e falei assim, não, deixa que eu peço aqui, tá? E aí eu fui, pedi a minha Uber, o carro chegou direitinho e tal, né? Eu não tinha nenhuma história. Então, olha só, preste atenção nessa matemática que eu vou explicar para vocês. Eu não tinha nenhuma história contada previamente negativa de aplicativos. Então, o que aconteceu? Quando eu pedi a minha Uber, a Uber chegou certinho, bonitinha, parou ali na hora certa, parou no local que tinha que parar, tudo bonitinho. Sabe por que deu tudo certo? Porque eu não tinha nenhuma história negativa na minha lua com relação ao aplicativo de carro, certo? Então chegou, deu tudo certo. E aí, como ela tinha feito o pedido primeiro que eu, né? Ela cancelou o pedido dela e o aplicativo dela ficou com o dinheiro retido lá, né? Quando abre o aplicativo, ficava com aquele dinheiro retido. E aí, o que aconteceu? Ela ficou muito zangada, mas ela ficou muito zangada. Olha, vocês não têm ideia. Ela falou, e ela reclamou, e ela ficou agitada. E eu falei, gente, tem alguma coisa aí, não é possível, né? Enfim. Aí toda hora durante o curso que eu estava com ela, ela ficava voltando esse assunto. Tá vendo aqui, ó? Pegaram meu dinheiro, não sei o quê. Aí eu até comentei com ela. Eu falei, olha, eu acho que esse dinheiro aí, ele vai ser usado como crédito para a próxima viagem. Não sei, porque aqui não está falando nada disso. Aí ficou chateada, e comentou, e ficou, sabe, ficou ansiosa. Toda hora ela ficava mexendo no aplicativo, voltando. O dia inteiro ela ficou fixada nesse assunto. Bom, o que aconteceu? Ela estava emanando uma energia, uma emoção, lua, e contando essa história literalmente o dia inteiro. Então, quem estava perto dela, ela falava desse assunto. Então, o que acontecia? A lua dela estava absorvendo aquela história, porque ela estava contando com emoção, ok?
Então, com certeza, a lua dela registrou aquilo tudo. No futuro próximo, isso acontecer de novo, tá bom? Bom, aí teve uma hora que nós tivemos o intervalo do curso, e aí eu cheguei para ela e falei assim, teve alguma história pregressa, alguma coisa já aconteceu antes desse evento aqui de hoje, que deixou você muito magoada e muito decepcionada com o aplicativo de carro? Aí ela falou assim, claro! Aí ela contou. Ai, que o cara isso, que o aplicativo parará. Aí eu falei, então já tinha uma história que você viveu. Aí eu falei, olha, você teve uma história pregressa que você viveu, você não resolveu isso dentro de você, você não aceitou, você não perdoou, você não concluiu e não cancelou essa memória dentro da sua lua. O que aconteceu? Essa história foi vivida de novo, que foi hoje. E aí ela olhou assim, foi? Eu falei assim, pois é. Aí eu disse para ela, você tem duas coisas que você precisa fazer. Uma é você olhar para essa história anterior, curar, aceitar, perdoar, cancelar, liberar essa história, libera isso para a luz, para de contar essa história, solta isso da sua mente. Essa de hoje você também aceita, libera, que isso vai ser liberado da sua lua, e aí amanhã, logo nos próximos aplicativos, isso não vai mais acontecer. Ela falou, mas é só isso? Assim, é só isso. Você está enfiando dentro da sua lua vibrações, emoções astrais que vão virar realidade no futuro próximo. Que pode ser amanhã, pode ser daqui a 7 dias, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, porque você está botando uma emoção e contando uma história, e a lua, ela não entende o que é passado e futuro. Ela pega a memória, ela vai lá, absorve a memória e aquilo se torna o futuro. Então, gente, o futuro você está sentindo agora. Tudo que você sente agora vai ser o seu futuro. Entende? E a lua, quando ela está na fase cheia, ela revela tudo que a gente andou mandando de emoção, sentimentos antes. Deu para entender? Então, é assim que funciona a lua. A lua, ela vai absorvendo, ela não tem luz. Como ela não tem luz, porque a luz é do sol, né? Como ela não tem luz, a gente vai sentindo as coisas e aquilo vai ficando arquivadinho, vai ficando arquivado e a gente não tem acesso, mas está tudo arquivado. Só que não tem luz. Quando chega a lua cheia, bate uma luz forte, que é a luz do sol, aí você vem ali, tudo chegando para você. Aí você vê o seu chefe brigando com você. E aí você fica magoada com o seu chefe porque ele brigou com você. Vai lá mexer no seu arquivo da sua lua e veja se daqui a uma semana, se há uma semana atrás, se um mês atrás, se um ano atrás, você sentou com seus amigos no barzinho e ficou falando mal do seu chefe. Vai lá no seu arquivo e veja se há um mês atrás você estava morrendo de medo de não conseguir pagar aquela fatura do seu cartão. Aí você agora não consegue pagar porque você já mandou uma energia de medo. Então, a lua cheia, ela serve para mostrar para a gente quais são as emoções que a gente guarda e quais são as histórias que estão sendo contadas para a gente ou para os outros, que a gente conta, que a gente define, que ela mostra, que é o futuro. Então, se você quer saber o que você vai viver no futuro daqui a uma semana, daqui a um mês, não procure uma cartomante, não procure um tarólogo. Procure acessar a sua lua para ver o que você anda pensando sobre os seus vizinhos, o que você anda pensando, sentindo e falando e contando histórias sobre os seus filhos, sobre o seu ex-marido, sobre os seus ex, sobre sua mãe, sobre o seu pai, sobre você, sobre o seu dinheiro, sobre o seu salário, sobre o seu chefe. Qual é a história que você conta? Porque se você está contando muita história, se pelo menos você perde 5 minutos falando mal de alguém ou de você, do seu salário, dos seus vizinhos, dos seus irmãos, seja quem for, que a sua mãe, quando você era criança, blá, 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 que seu pai, que seu ex-marido, que seu marido, que sua esposa. Você está contando qual história ao longo da sua vida?
As luas cheias, elas revelam. Só que essa lua cheia em Capricórnio é uma lua braba. É uma lua muito exigente. Ela é dura. A lua cheia em Capricórnio é uma lua dura. Não tem conversa com ela. A lua cheia em Capricórnio é uma lua de cobrança, de fatura. Ela traz a fatura e fala aqui, ó. Agora você resolve isso aqui, ó. Você andou pensando, sentindo e emanando e contando essa história. Agora eu vou te mostrar aqui todas elas. Ela mostra a fatura para você. E aí, quando você está menos esperando, no terceiro dia de lua cheia de Capricórnio, seu vizinho do nada começa a discutir com você. Aí você fala, ué, mas por que está discutindo comigo de novo? Será que você, dias atrás, falou, sentiu, emanou uma energia negativa para ele, definiu ele que ele é um vizinho ruim? Porque a definição também conta, tá, gente? Como que você define seu vizinho? Ele é bom ou ele é ruim? Ah, Maria Paula, mas ele é ruim mesmo. E se você definir que ele é diferente? Faça um teste. E se você definir a partir de hoje que o seu chefe não é aquilo tudo que você falou, ou sentiu, ou definiu, as definições também contam. Como que você define a vida, como que você define o seu trabalho e a sua carreira, você vai receber como colheita. E uma lua cheia em Capricórnio não tem conversa. Como que você define a sua profissão? Você tem gratidão por ela? Ou você fala, ai, que profissão horrível, nunca me dá promoção. É assim que você define? Pois é isso que você vai colher. Agora, se você definir que a sua profissão, ela sempre te dá colheitas maravilhosas, que você sempre cresce, porque é isso que você define, e é isso que vai ser. E é isso que a lua cheia vai te entregar. Agora, na lua cheia em Capricórnio, a gente pode ter boas colheitas, mas também a gente pode ter umas colheitas bem amargas. Só que esse amargo não é para a gente ficar chorando, não é para a gente ficar triste, porque é um presente do universo, as luas. Por isso que sempre tem lua nova e lua cheia. Lua nova e lua cheia, lua minguante e lua crescente. Então, assim, pega essa temporada agora de lua cheia e percebe tudo o que você colher. Todos os frutos, bons e ruins. E os ruins, quando chegar na lua minguante, começa a curar, começa a perdoar, começa a aceitar, começa a entender que são histórias que você contou lá atrás. Quem sabe procure terapias que podem ser com as minhas mentorias, tá? Para ajudar nesse processo de corte, né? Porque o que você quiser cortar do que foi ruim da lua cheia, o corte acontece na minguante, certo? Então, tudo de ruim que você vem falando, decretando, contando de história negativa, quando chegar na lua minguante, você pega aquela lista toda e fala, agora eu vou curar tudo isso. Eu andei falando mal do meu chefe por 10 anos, vou cortar isso. Corta na minguante essa tendência, essa mania, esse vício de falar mal, e na lua nova você começa a pensar bem dele, que seu chefe é bom, seu chefe é amoroso, seu chefe te dá promoção, seu chefe sempre te ajuda, seu chefe é amigo. Começa a falar isso, porque você está criando uma nova definição. O que vai acontecer lá na frente, nas próximas luas cheias? O seu chefe vai ser amoroso, carinhoso, vai ser um homem flexível e quem sabe vai te dar até uma promoção, porque você já está definindo isso como uma verdade, já está emanando isso no seu segundo vórtice, você já está sentindo isso como verdade. E o universo, como ele é vibração, ele precisa sentir. E o universo traz para a gente o que a gente vibra. Tudo que a gente vibrar, o universo traz. Então, na hora que você vibrar positivo por qualquer coisa, é isso que você vai receber como colheita. Então, esse é o segredo, gente. A gente tem que aproveitar agora essa lua cheia em Capricórnio, que é brabona, que é séria, e olhar, fazer um levantamento. Opa, peraí, isso aqui não foi legal, isso foi. Tudo bem, ok. Estou disposto a mudar, estou disposto a mudar as minhas definições sobre essa pessoa, sobre o meu salário, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu carro, sobre os meus cachorros, sobre os meus gatos, sobre meus vizinhos. Eu vou mudar isso. E aí, nas próximas luas cheias, a colheita vai ficar muito melhor. Gente, é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Desejo uma lua cheia em Capricórnio maravilhosa, cheia de luz, muito crescimento, muito amadurecimento, porque a lua cheia em Capricórnio pode ensinar a gente também a se tornar mais maduros emocionalmente, a aprender que a gente tem que também crescer, não ser mais crianças birrentas, ficar aí reclamando de tudo e todos. Se a gente quer ser a mudança no mundo, se a gente quer ver um mundo melhor,
a melhor coisa é a gente mudar a forma de pensar, falar, definir sobre nós e definir sobre os outros. Um beijo no coração de todos. Aproveita, quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, deixa aqui a sua curtida e também deixe seus comentários aqui do que vocês estão achando do meu tutorial. E até nosso encontro na nossa live, que vai ser no domingo, agora às 18 horas, onde vai ter uma meditação de amor próprio para abrir os caminhos e acender o sol da vida de vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.